Olá, meu nome é Viviane e sou professora de oratória do curso Destaque. Oratória, a arte de falar bem. Quem nunca ouviu alguém dizer, nossa, como essa pessoa fala bem? A oratória hoje em dia é muito importante e o mercado de trabalho está cada vez mais exigindo pessoas que tenham essa facilidade. E acreditem, ninguém nasce orador. Ou pode nascer, mas quem não nasce pode treinar essas habilidades. E dentro de oratória, a gente pode ver diversos assuntos, e dentre eles tem a comunicação gestual, que é o que nós vamos falar aqui. Comunicação gestual, a linguagem do corpo. Todo mundo já ouviu dizer que o corpo fala. Hoje em dia existem diversos estudos sobre isso. As palavras são apenas uma pequena parte da nossa capacidade de expressão. Pasmem. Pois, numa apresentação, 55% do impacto é determinado pela linguagem corporal, 38% pelo tom de voz e apenas 7% pelo conteúdo da apresentação. Mas aí você pergunta, mas professora, quer dizer que o que eu falo não vai ter importância? Sim, terá importância. Porém, a linguagem corporal é a primeira impressão que você vai passar para as pessoas que estão te ouvindo. Então, você precisa observar muito isso. Hoje em dia, existem diversos estudos sobre a linguagem do corpo. Até porque, na polícia mesmo, utiliza-se a linguagem do corpo para poder verificar suspeitos. Hoje em dia, vários livros são escritos de maneira técnica e muitos que encontramos no mercado, muitos estudos são copiar e colar. Por isso que a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Por quê? Porque cria-se uma receita de bolo. Então, às vezes, você ouve dizer que a pessoa que tocou no nariz, ela está mentindo. Porque realmente tem estudo comprovado, informando que o sangue circula e acaba parando no nariz. Só que você tem que observar o contexto. E isso você verá em nosso curso. Há 3 classes de movimento que você deve observar no orador. Primeiro, faciais, gesticulares e posturais. Você deve analisar todo um contexto antes de tirar qualquer conclusão. Por isso, você não deve observar a pessoa e tirar algumas conclusões como se tivesse uma receita pronta. Aquela pessoa está nervosa ou não está aberta porque cruzou os braços, está nervosa porque fez um gesto com a mão. Não é bem assim. Como existem vários estudos e as pessoas, quando estudam linguagem corporal, elas acabam pegando qualquer coisa que vê e não procuram analisar, acontece que muitas pessoas na plateia, elas podem estar ali simplesmente analisando o orador. Então, por saber que você está sendo analisado, você deve, então, tentar sobreviver a isso. Nervosismo é algo supernatural. Várias pessoas, oradores de muitos anos, cantores, artistas, celebridades, eles ainda continuam nervosos. Eles mesmo, em algumas matérias, eles dizem, o nervosismo não foi embora. Às vezes a gente sobe no palco, continua nervoso, mas o segredo é controlar o nervosismo e não deixar que este te controle. Então, para você passar uma boa impressão para quem te observa, você tem que ficar atento aos gestos positivos e gestos negativos. O que seriam gestos positivos e negativos? Na verdade, você vai evitar certas coisas porque você sabe que o seu interlocutor ele vai interpretar de uma maneira errônea. Então, você evita certas coisas. E gestos positivos são os gestos que você vai procurar fazer, se policiar e fazer, para que eles recebam melhor esse discurso, essa palestra que você tem. Ou seja, um dos gestos positivos, que acredito que todo mundo conhece, que é o sorrir. Sorriso é o cartão de visita. Quando você sorri para alguém, você mostra que está receptivo. Logo, as pessoas prestarão mais atenção no que você está falando. Olhar para o público, isso também é muito importante. As pessoas precisam entender que você está falando com elas. Logo, elas também ficarão mais receptivas ao que você tem a falar. Alguns gestos negativos, como cruzar os braços, devem ser evitados, sim, mas não ser evitados
como uma forma de... Não que ele queira dizer realmente que você está fechado. Não é bem isso. Mas quando você fica o tempo todo com os braços cruzados, essa realmente vai ser a impressão a se passar. Se você fizer isso uma vez ou outra, e depende do contexto em que você diz, porque aí vai uma entonação de voz, vai toda uma informação, tudo bem. Mas ficar o tempo todo de uma mesma forma, isso fica meio que robótico. Existem outros gestos positivos e negativos que vocês verão no curso quando se matricularem. Vou deixar para vocês 5 dicas para ser bem interpretado, que o Dr. Sérgio Sena, ele descreve. Ele é psicólogo e professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal. Ele é um estudioso da linguagem corporal e ele deixa algumas dicas para que nós possamos ser bem interpretados pela plateia. Uma das dicas é: esteja consciente das suas próprias emoções. Sim, por que consciente das suas próprias emoções? Você tem que fazer uma autoavaliação. Você se conhece e, sabendo das suas emoções, você não vai se deixar levar, de repente, pelo o que a plateia sente. Até porque a segunda dica é: esteja consciente das emoções dos seus interlocutores. Então, se você percebe que os seus interlocutores estão enfadados ou não estão prestando muita atenção, esse contato visual vai te fazer mudar o discurso. Vai te fazer criar algumas estratégias para poder envolver a plateia. E você também tem que estar consciente das suas emoções, pois, assim como você contagia a plateia também pode te contagiar. Então, é necessário que esteja atento em relação a isso. E buscar mostrar naturalidade. Por que naturalidade? Porque quando você está consciente dos seus equívocos, você se cobra menos. Você vai ficar mais descontraído, vai passar essa leveza para a plateia, de forma que eles vão te avaliar não mais pelos erros, mas pelo que você de fato está falando. Terceiro, reduza a sua velocidade. Em relação à velocidade, há controvérsias. Existem pessoas que falam com muita rapidez e realmente fica difícil de se compreender para quem ouve. E existem aquelas pessoas que falam muito lentamente e acaba ficando enfadonho o discurso. A dica é você equilibrar isso. Você tentar falar de uma maneira clara, que também tratamos isso no curso com a dicção, de uma maneira clara, de uma maneira precisa, mas sempre tem aquela pessoa que diz: eu não consigo falar devagar. Eu falo muito rápido, meu pensamento é muito rápido. Se eu começar a falar devagar, eu não vou conseguir passar tudo que eu tenho. Existem dicas para isso também. Se você falar muito rápido e realmente não tem como você reduzir a velocidade, você tem como estratégias repetir as informações. O que não pode é o seu público sair da palestra, do discurso, do congresso, sem entender a mensagem. Então, tudo isso é pontuado no curso. E os outros temas você verão. Então, matricule-se já!